Olá, eu sou a professora Ana Kícia, sou bióloga, especialista em gestão ambiental e mestranda em ciência da educação. Estarei com vocês ministrando a disciplina de microbiologia e parasitologia. E o que é a microbiologia? A microbiologia é o estudo de micro-organismos, que são organismos vivos que só podem ser visualizados por meio de microscópio, seja ele óptico ou eletrônico. E também temos a parasitologia. A parasitologia é uma ciência que estuda os parasitas invertebrados. Muitos desses parasitas, eles causam doenças. Qual é o conceito de microbiologia? Já foi falado nesse slide anterior. E para que haja o estudo da microbiologia, é necessário ter um microscópio. Eu trouxe dois exemplos de microscópio. Existe o microscópio de varredura e o microscópio eletrônico. O microscópio de varredura ele é um aparelho mais simples, menor, mais em conta. Ele permite a obtenção de imagens tridimensionais. Já o aparelho eletrônico, ele tem um poder de resolução bem maior. Ele consegue aumentar 2000 vezes, o que permite maior profundidade do foco, ou seja, permite maior detalhamento daquilo que vai ser estudado ou é estudado. Características gerais. Os micro-organismos eles podem ser eucariontes, representados pelos fungos, algas e protozoários, procariontes, representados pelas bactérias e vírus. Há dois tipos básicos de célula: as células procariontes e as células eucariontes. As células procarionte, elas não têm carioteca. O que é carioteca? É o envoltório nuclear, é onde é armazenado o material genético. E a bactéria ela não tem essa carioteca. Logo, o seu material genético é misturado ao citoplasma, ou seja, é misturado na célula. Já a célula eucarionte, ela tem presença de carioteca. Ela possui um núcleo organizado, e ela também possui uma estrutura que eu acabei de falar, que é o envoltório nuclear para armazenar o seu material genético. A célula procarionte ela é representada pelas bactérias e a eucarionte ela é representada por nós e animais em geral. Bactérias. Bactérias elas são unicelulares, possuem uma única molécula de DNA. Há vários meios de transmissão de bactérias. Elas podem causar doenças, ou seja, elas podem ser patogênicas ou não. Existem vários antibióticos para combater as bactérias. As bactérias elas causam doenças e uma dessas doenças é a vaginose bacteriana, que ocasiona corrimento e odor fético, Que imagem está de corrimentos causados na flora bacteriana, na microbiota da mulher. Hanseníase é uma doença causada por uma bactéria, causa lesões na pele e perda de sensibilidade, atinge os nervos. As bactérias também não só causam doença, mas elas têm grandes utilidades na economia, e no meio ambiente. As bactérias, elas são decompositoras. Elas têm uma grande importância econômica na indústria alimentícia, como na indústria de laticínio. Existem bactérias que estão presentes na fabricação de iogurte, que são os lactobacilos, na fabricação do leite, do queijo, entre outros. Por que quando o leite estraga? Porque houve bactérias ali presentes, para que aquele leite estrague, talhe. Na produção de vinagre, existem bactérias chamadas Acetobacter, que ajudam na produção do vinagre, que tornam ele ácido. Existem bactérias que comem petróleo. Quando há um derramamento de petróleo no mar, colocam-se bactérias que vão comer esse petróleo porque elas se alimentam de hidrocarboneto. E existem também hoje alguns estudos
que fazem uso da bactéria para combater a dengue, ou seja, quando se tem um foco de dengue, quando se tem larvas de dengue num vaso, coloca-se bactérias que vão comer as larvas da dengue. As bactérias, elas são decompositoras, elas decompõem, tá, cadáveres, matérias, etc., junto com os fungos. Elas vivem na microbiota intestinal, na nossa microbiota intestinal, produzindo vitamina K. Vitamina K é um anticoagulante. E elas também vivem na flora vaginal da mulher, ou seja, elas são benéficas ali, porque elas estão protegendo a flora vaginal contra outros patógenos. Vírus, eu acho que vocês aí estão, vocês não, nós estamos passando por um grande momento, um grande acontecimento, né? Que é a Covid-19 ocasionada por vírus, tá? Vírus liberam toxinas, tá? Os vírus não têm célula, eles são parasitas intracelulares, ou seja, eles vivem dentro da célula. Eles não têm atividade metabólica, ou seja, eles não têm metabolismo. Há muitas pessoas que dizem que o vírus não é ser vivo. O vírus ele só vai ter vida quando ele adentrar dentro de uma célula, quando ele penetrar numa célula, sendo ela animal, sendo ela vegetal, porque é aí que ele vai ter uma atividade metabólica. Há várias transmissões, há vários meios de transmissões virais. Pode ser por sangue, pode ser por secreções respiratórias, pode ser por excreções intestinais, pode ser por secreções do trato reprodutor. Nós temos alguns exemplos de doenças virais, como a influenza, que é o vírus causador da gripe, a varicela zoster, que é a catapora, o rinovírus, que ocasiona o resfriado, o ebola, que foi ocasionado lá na África e causa a febre hemorrágica, o HIV, que causa da doença AIDS, o flavivírus, que ocasiona a dengue, e o morbilivírus, que ocasiona o sarampo. E existem os bacteriofagos, que são vírus que infectam bactérias. Bom, só que a gente está falando de vírus, por que não falar da pandemia, né? Bom, o vírus, ele é muito pequeno e ele tem uma estrutura viral muito simples. Eu trouxe para vocês um vírus, a estrutura viral do Covid-19, tá? O Covid-19 ele é um grande ocasionador, né, dessa pandemia, e ele ocasiona a síndrome respiratória, tá? Uma grande falta de ar, né, uma insuficiência respiratória. Então, aqui é uma estrutura viral, a estrutura viral do Covid. O vírus, ele possui uma membrana, ele possui um nucleocapsídeo, um envelope, e ele vai possuir um genoma. No caso do vírus Covid-19, ele vai possuir o genoma RNA, tá? Existem vírus que possuem o DNA e existem vírus que possuem os dois, ou seja, os vírus ou ele vai ter o DNA ou ele vai ter o RNA. Quando ele tem os dois, é uma exceção, mas quando eles têm os dois, ele é chamado de citomegalovírus, ou seja, são vírus que possuem o RNA e possuem o DNA, ele possui dois genomas, e eles são representados pelo vírus da doença herpes, catapora, tá bom? Que são vírus que acometem o ser humano quando o sistema imunológico dele está baixo, a imunidade dele está baixa. Fungos. O ramo que estuda o fungo é a micologia, tá? Fungo, que de origem grega significa cogumelo. Eu acho que vocês já viram muitos fungos por aí, tá? Os fungos, eles podem ser pluricelulares, heterotróficos, eles são decompositores junto com as bactérias, eles podem ter respiração aeróbia, ou seja, eles precisam de oxigênio para sobreviver ou não.
Então, os fungos eles estão muito presentes na alimentação, no caso dos cogumelos, no caso dos queijos, e não existe uma levedura muito importante chamada Saccharomyces cerevisiae. Ela está presente no fermento biológico do pão. É ela que faz o pão crescer. Os fungos também causam doenças como a candidíase vaginal, que ocasiona o corrimento vaginal, muito comum na nossa região. Aqui é uma imagem, tá, de um útero com corrimento vaginal. E aqui também é uma criança com corrimento, com feridas ocasionadas pela candidíase. Protozoário. Protozoário, ele está pertencente ao reino protista. Ele é eucarionte, ou seja, ele tem carioteca, ele tem um envoltório nuclear. Protozoário ele pode ser de vida livre ou ele pode ser um parasita. Existem protozoários que causam doença. E nós temos como exemplo a ameba, que causa a doença amebíase. Temos o mosquito Anopheles darwinii, que é transmissor da malária. Temos também o barbeiro, que é transmissor da doença de Chagas. E para finalizar, o meu muito obrigada. Continuem estudando em casa. E o meu e-mail está aí embaixo, tá? Precisando, dúvidas, questionamentos, escrevam aí e conte comigo.